com muita alegria para podermos juntos darmos início à Escola Bíblica Dominical, este dia maravilhoso que fez o Senhor. Estamos extremamente felizes por termos essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de mesmo em tempo de quarentena, de isolamento social, não ficarmos presos e tampouco restrito à pregação da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Sabemos que os tempos são difíceis, a humanidade tem vivido severas restrições, mas a palavra de Deus jamais estará restrita, a palavra de Deus jamais estará reclusa, a palavra de Deus jamais estará presa em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela permeia corações, ela adentra nos corações, e é isso que nós temos vivido todos os dias de nossa vida. E com muita alegria nessa manhã, nós estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical, e eu gostaria de, antes de começarmos a falar sobre a palavra de Deus, de ensinarmos aquilo que será pertinente nessa manhã, a lição de número 11, né, que é o Espírito Santo e os dons, que será o tema dessa manhã, do estudo dessa manhã, mas eu gostaria de abrir essa Escola Bíblica Dominical com uma oração. Eu gostaria de pedir a você que feche seus olhos nesse momento para que possamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, cada um na sua casa, mas para podermos juntos aprender da palavra de Deus. Senhor, continue abençoando as nossas vidas, Senhor, continue nos orientando, porque eu sei, Pai amado, que grandes coisas o Senhor tem feito durante esse dia, Senhor. Tem unido famílias, tem dado oportunidade, Senhor, e eu louvo o teu nome por cada um desses motivos, Senhor amado, que tem feito, Senhor amado, do nosso dia ser completamente diferente. Pai, eu quero nessa manhã te pedir que a tua bênção, Senhor amado, esteja sobre cada um de nós. Que a tua paz esteja conosco, Senhor, e que possamos juntos, Senhor, aprender da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor amado, conduza-nos, Senhor amado, pelo caminho da sabedoria, e que encontremos em ti, Senhor, a orientação e o direcionamento sobre todas as coisas. Fica conosco, Pai. Nós te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero também lembrar que logo após a Escola Bíblica Dominical, todos os professores, todas as professoras dos departamentos, eles estarão colocando as suas atividades nos grupos da nossa igreja para que todas as classes possam ter as suas atividades mantidas. É óbvio que nós estamos muito no início, né, dessa mudança, essa mudança forçada que tivemos que experimentar. A gente está se adaptando ainda a essas mudanças, mas à medida que o tempo passe, espero que não precise ter tanta mobilidade nossa assim, em termos de alteração de programação, porque esperamos em Deus que tão logo esse isolamento social ele passe e que possamos retornar para o templo, para congregarmos juntos e fazermos a obra de Deus juntos. Então, em nome de Jesus, nós esperamos que esse tempo em Deus ele acabe o mais rápido possível. Mas enquanto ele não acaba, nós vamos nos aprimorando aqui para podermos trazer novidades, trazer sempre a palavra de Deus, os cultos, tentar ser o mais próximo possível, o mais pessoal possível, ainda que a distância física ela exista, mas que a distância espiritual ela seja encurtada através de todas as ferramentas que a gente possa utilizar. E nessa manhã será mais uma ferramenta, com muita alegria que nós estamos experimentando hoje. Agradecer ao nosso irmão evangelista Alexandre, ao Mateus, que estão nos ajudando muito nessa manhã, com essa possibilidade, com essa nova ferramenta. Que o Senhor abençoe suas vidas, sua casa, em nome de Jesus. E nessa manhã, quem vai estar ministrando a aula não serei eu, será o presbítero Tiago, que estará falando da palavra de Deus aos nossos corações. Então, nesse momento, eu quero estar franqueando a oportunidade de aula para o nosso irmão, o presbítero Tiago. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Uma boa aula para você. Que o Espírito Santo te use de uma maneira grandiosa para falar aos nossos corações. Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Senhor, meus irmãos, quero louvar a Deus pela sua vida. Confesso que para mim está sendo muito novo esse momento aqui. Eu, como o pastor Ricardo falou, eu sou da escola
do lado pessoal, né? Contato humano, eu gosto bastante, estou com muita saudade dos irmãos. Confesso que não vejo a hora de nós nos reencontrarmos novamente no nosso local, onde nós congregamos, onde nós vivemos em comunhão, onde nós podemos rever os irmãos, tá? Mas, enquanto isso não acontece, nós, em Deus, vamos procurando os meios, verificando novas possibilidades para que a obra do Senhor avance, nunca pare. E temos alguns irmãos, como já foi falado pelo pastor Ricardo, nosso irmão evangelista Alexandre, o seu filho, que foram canais de Deus para nós aqui, nos possibilitando esse meio de transmissão mais interativo, essa troca que está acontecendo comigo, com o pastor, e que certamente em outras oportunidades acontecerão também com outros irmãos, para ministrar os nossos cultos, para estar na escola bíblica dominical, ministrando estudos, enfim, como disse o pastor, não podemos parar, precisamos avançar, nós somos a igreja do Senhor. Irmãos, sem mais considerações, gostaria de te convidar a abrir a sua lição, a sua revista, na lição de número 11. Estaremos lendo um texto bíblico que vai nos dar base a essa lição. Ele se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, para você aí acompanhar juntamente conosco. Quero pontuar para os irmãos que é importante fazermos dessa aula a mais interativa possível. Então, se você quer fazer alguma colocação, deixa aí o seu comentário. Estou vendo aqui que alguns irmãos já estão logados aqui conosco, né? A nossa irmã Rosane, nome Rosana, Ana Luísa, o Denilson, a Priscila. Deus abençoe, um beijo no coração de todos vocês. Vamos acompanhando aqui os irmãos. Então, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, verso 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Nosso texto áureo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Temos alguns objetivos, irmãos, nesta lição de agora pela manhã. Primeiro objetivo, conhecer o propósito de Deus ao distribuir os dons espirituais da sua igreja. Quero fazer um rápido comentário aqui, que esse propósito está apoiado em 3 bases. A primeira base, edificação. A segunda base, exortação. E a terceira base, capacitação. Segundo propósito, definir os diversos dons espirituais, contextualizando-os à vida da igreja. Nós veremos, durante o transcorrer da nossa lição, que nós estamos estudando aqui essa manhã, que são 9 dons espirituais, que vão se dividir em 3 grupos. Primeiro grupo, revelação. Segundo grupo, inspiração. E o terceiro grupo, poder. Então, os 9 dons espirituais são divididos em 3 classificações. Essas que eu acabei de repetir. Se você quiser anotar, pegue aí a sua caneta, o seu rascunho e anote que os dons espirituais são 9, porém divididos em 3 classificações: revelação, inspiração e poder. Terceiro objetivo que nós temos ao fim desta aula: buscar a autoridade dos dons espirituais para a edificação da igreja e para o serviço cristão. Aleluia! Glória a Deus! Vamos à nossa palavra introdutória. Nossa palavra introdutória diz assim: quando falamos em dons, precisamos procurar o melhor entendimento desse assunto na raiz da palavra grega charismata. Esse vocábulo sugere a graça de Deus como origem de seus dons. Eles sempre serão uma mina que devem ser aceitos pela fé e usados para a glória de Deus. Então, irmãos, o autor aqui dá a informação de que dom é o vocábulo grego que quer dizer um dom dado por Deus, ou seja, um favor dado por Deus à sua igreja. E nós já vemos aqui que Deus, através do Espírito Santo, ele distribui dons à igreja com 3 propósitos: de edificar, exortar e capacitar a sua igreja na realização da sua obra aqui no meio de nós, no meio do mundo. Como eu havia informado anteriormente, os dons são 9, são divididos em 3 categorias: revelação, inspiração e poder. Vou seguir aqui a ordem sugerida pelo autor, que está na nossa revista, e veremos de imediato os dons de revelação. O que vem a ser os dons de revelação? Nesta lição, aprofundaremos o nosso conhecimento acerca dos dons espirituais, os quais podem ser classificados, como eu já disse, em 3 grupos:
revelação, inspiração e poder, vejamos agora os que estão relacionados à revelação. Então, dentro dessa classe de dons da revelação, estão 3 dons que nós iremos falar aqui, inicialmente, sobre o dom da palavra de sabedoria. O que vem a ser o dom da palavra de sabedoria? O dom da sabedoria nos foi dado para o que a sabedoria humana não pode proporcionar. Ao escrever a comunidade cristã dos Coríntios, Paulo destaca o dom da palavra de sabedoria, que significa, perceba aí, meu irmão, a capacidade de compreender e transmitir a palavra de Deus com profundidade, aplicando a situações particulares em que são resolvidos problemas difíceis mediante o emprego da sabedoria. Irmãos, dentro desse dom, nós podemos dizer que existem 3 tipos de sabedoria. O primeiro tipo é a sabedoria natural, né? Que todos os homens são dotados. Existem a sabedoria satânica, que é mencionada por Tiago na sua carta, lá no capítulo 3, e a sabedoria divina, que também é mencionada na carta de Tiago, capítulo 3. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo esse texto da carta de Tiago, no capítulo 3. Aleluia. Ele vai falar, eu falei sobre 3 tipos de sabedoria, Tiago aqui vai abordar os 2 tipos de sabedoria. Eu vou ler a partir do verso 13, você me acompanha, carta de Tiago, capítulo 3, do 13 ao 17, que vai dizer assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Perceba, meus irmãos, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, essa é a sabedoria que eu e você devemos buscar em Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, depois amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha só, meus irmãos, o tipo de sabedoria que nós precisamos buscar. Lembrando, irmãos, é importante eu dizer isso aqui, porque os dons, irmãos, eles são uma graça de Deus para a sua igreja. Mas os dons, eles não são doados, eles são manifestados. Isso quer dizer que ninguém tem o direito de se apropriar e dizer que o dom pertence a ele. Quem tem esse tipo de entendimento está completamente enganado. Está completamente enganado. O dom, ele é manifestado, como vai nos ensinar Paulo, escrevendo aos Coríntios, para o que é útil. Nós somos apenas mordomos. Foi o que nós lemos aqui também hoje pela manhã,
quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 10. Cada um administra ao outro dom como recebeu, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós somos apenas mordomos do dom que nós recebemos de Deus. E cabe ao Espírito Santo, que é Deus, mediante a sua soberania, manifestar o dom quando lhe aprouver, quando for útil para um determinado fim, um determinado propósito. Como esse aqui que nós acabamos de ler, que é o primeiro dom que nós estamos falando, o da palavra da sabedoria, que vem a ser, irmãos, a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre os seus servos para ministrar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para governar a igreja do Senhor aqui na terra. Isso eu estou me referindo imediatamente aos líderes das nossas igrejas, ao nosso pastor, aos nossos pastores, aos nossos líderes. Enfim, Deus estabeleceu uma liderança e todas as lideranças precisam desse dom para fazer a obra do Senhor, que é a palavra de sabedoria. Aquele que prega a palavra precisa desse dom da palavra de sabedoria. Ao que ensina, mesma coisa, precisa desse dom, ter esse dom atuante em sua vida, para que ele tenha sucesso no seu ministério. Sem esse dom, nós estaremos fadados a agir por conta própria e nós somos limitados. Possivelmente iremos fracassar. Precisamos depender desse dom, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa palavra de sabedoria. Verifique, irmãos, um exemplo. A vida de José. José, um dos patriarcas, diz a palavra do Senhor, no discurso de Estevão, no capítulo 7, quando ele discursando aquele belo sermão diante de toda aquela multidão, ele fez menção ao exemplo que nos deixou José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado como escravo para o Egito, permaneceu durante muitos anos na prisão, mas aprouve a Deus permitir tudo isso para que chegasse um determinado momento na vida de José para que ele fosse exaltado, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. E diz a palavra do Senhor que o Senhor deu graça a Moisés, a José, de maneira tal que Faraó percebesse a qualidade, a importância desse homem de Deus e o colocasse como segundo no governo de todo o Egito. Deus exaltou o seu filho. E diz a Bíblia que houve um momento na história que havia fome em toda a terra. Mas havia mantimento no Egito. Por quê? Porque Deus levantou um homem com sabedoria dos céus para administrar os bens, os recursos daquela nação, a fim de que ela não fosse exterminada pela fome. Estão percebendo uma semelhança com os dias que nós estamos vivendo, irmãos? Eu creio que Deus irá levantar homens no meio da nossa nação, com sabedoria para administrar esse momento que nós estamos passando. Por que eu digo o momento que nós estamos passando? Porque, meu irmão, essa prova que nós estamos passando, desse confinamento, dessa quarentena,
por conta do coronavírus, ela tem data para terminar. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida sabedoria vinda dos céus, para que você administre em Deus esse momento, para que você venha ser semelhante como José e todo aquele povo que, ainda que houvesse fome sobre toda a terra, daquele lugar, por conta desse homem, havia fartura, havia abundância, não faltou absolutamente nada, porque Deus estava com ele. E assim também vai ser na sua vida, meu irmão. Você que está aí dentro da tua casa, no seu lar, ouvindo esta palavra, é profético o que eu digo, mas se você acredita nessa palavra, recebe no teu coração essa certeza que Deus está te dando sabedoria para você passar por esse momento difícil, meu irmão, porque já tem data determinada por Deus para terminar, e nós estaremos firmes quando tudo isso acabar, e constante, abundante na obra do Senhor, aguardando o nosso Deus. Aleluia! Glórias a Jesus! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui ministrando a aula, também estou acompanhando, tem alguns irmãos aqui que estão conectados conosco, nosso irmão Ivan, nossa missionária Angela, Deus abençoe, Sueli, Deus abençoe suas vidas, recebe essa palavra aí no conforto do seu lar, em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Glória a Deus. Vamos ao segundo dom, palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. O dom da palavra do conhecimento é expresso a partir da análise profunda da revelação, que tem base nas Escrituras. É pela ação do Espírito que os cristãos são enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, para tornarem-se capazes de progredir na fé. As palavras de sabedoria e conhecimento servem para guiar e orientar a igreja e não para benefício particular de quem as exercita, estando em estreita relação com o ensino e a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Eu fiz aqui, irmãos, algumas considerações sobre essa palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, irmãos, ela emana da onisciência de Deus. O que significa onisciência? Onisciência de Deus é um dos atributos de Deus que são intransferíveis. Deus, ele apenas compartilha uma pequena partícula do seu conhecimento com a humanidade, com a igreja. O dom da palavra de ciência, irmãos, é a capacidade do servo de Deus de receber da parte do Senhor a revelação de alguma coisa que está oculta aos seus próprios olhos. O ser humano, por si só, ele não tem condições de saber o que Deus sabe na sua plenitude. Deus compartilha alguma coisa desse conhecimento. Na Bíblia temos alguns exemplos, mistérios
determinados assuntos que ao homem era oculto, mas Deus revela ao homem. Um exemplo bem interessante para nós entendermos é o momento em que está Jesus com seus apóstolos, em especial Pedro, lá no capítulo 17 de Mateus, e alguns líderes religiosos chegam até Jesus, questionando a ele se era lícito pagar imposto. E Jesus, sabiamente, ele pergunta para Pedro: Pedro, os filhos do reino, o rei cobra imposto dos seus filhos ou aos outros? Pedro responde a Jesus: aos outros. Então, Jesus manda Pedro jogar o anzol. Jogando o anzol, Pedro iria pegar um peixe e na boca desse peixe ele encontraria uma moeda que pagaria o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. E mandou que Pedro desse essa moeda a aqueles homens que estavam questionando. Olha, irmãos, como Pedro saberia que ao jogar ali a isca, o anzol, viria um peixe que, na primeira tentativa, teria ali uma moeda que pagaria o imposto tanto dele quanto de Jesus? Humanamente falando, impossível. Então, aí está um dos exemplos que nós podemos ter sobre a palavra de ciência ou a palavra de conhecimento. Esse é um dos exemplos. Vamos seguir. Próximo dom: discernimento de espíritos. Com isso, nós chegamos aos 3 dons que fazem parte da primeira classificação dos 9 dons, que é os dons de revelação. Discernimento de espírito é um dom importantíssimo, principalmente, nos dias atuais, irmãos. É um dom importantíssimo, principalmente nos dias atuais, porque há muito engano, tanto dentro da igreja quanto fora dela. Precisamos fazer bom uso desse dom outorgado pelo Espírito Santo de Deus, que é o discernimento de espíritos. Vamos ver aqui o que o autor tem para nos ensinar. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, discernir assemelha-se ao vocábulo discriminar, identificar. Eu peguei aqui no original o significado de onde vem a palavra discernir, e ela trouxe um esclarecimento tremendo, e eu quero compartilhar com você essa manhã. Discernir, no grego, significa diacrisis. Essa palavra, ela tem o sentido de penetrar por baixo da superfície, descobrindo e desmascarando a verdade e da animação. Olha só que tremendo, irmãos. Penetrar por debaixo da superfície,
descobrindo, desmascarando a verdadeira fonte dos motivos e da animação. Por que esse dom é tão importante, Tiago? Diga para nós. Irmãos, o homem, ele pode ser usado por Deus, louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele pode ser usado pela carne, e o homem, ele pode também ser usado por espíritos malignos. Então, nós precisamos saber a fonte de onde está sendo manifestado aquilo dali, a profecia, a palavra pregada, o ensino ministrado. Precisamos discernir, discriminar, avaliar, medir, fazer como foi aqui nos ensinado, pela citação do texto grego que eu acabei de fazer, penetrar por debaixo da superfície para conhecer as verdadeiras intenções, motivações, pelo que está sendo motivado aquela pessoa que está sendo usada em profecia. Porque, infelizmente, irmãos, há muito engano no nosso meio, há muitas vozes querendo um ouvido para ouvir. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos. A internet, ela é uma bênção. A internet, ela é uma bênção. Mas só que também na internet, ela possibilita, ela encoraja muitos a dizerem coisas em nome de Deus, e o Senhor não tem nada a ver com aquilo que estão dizendo, não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito. Tem um espírito de engano, ou muitas das vezes até mesmo a vaidade do ser humano em querer aparecer. Mas saiba de uma coisa, o dom não é teu, é Deus que precisa ser glorificado no meio da sua igreja. É Deus que precisa ser exaltado, ser reconhecido, que tudo vem dele e é por ele todas as coisas. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. O Senhor não compartilha da sua glória com o homem. Então, precisamos tomar cuidado, precisamos ter discernimento da motivação de um determinado vaso que está, muitas das vezes, entre aspas, olha aqui para mim em nome de Jesus, entre aspas, sendo usado. Está sendo usado? É por Deus? Louvado seja o nome do Senhor, vamos receber. Está sendo usado pela carne? Vai se tratar carnudo, em nome de Jesus. Está sendo usado pelo diabo? Coloca a mão na cabeça dele. Vai cair em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, com isso, nós terminamos a nossa primeira classe dos 9 dons espirituais. Falamos de 3 dons espirituais aqui, recapitulando: o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Vamos à segunda classificação dos 9 dons, que são os dons de inspiração. Repita comigo: dons de inspiração. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são esses dons de inspiração, irmãos? Primeiro, a profecia. Tá?
No dia de Pentecoste, a profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito cumpriu-se. Os cristãos, então, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Primeiro dom aqui, que nós estaremos estudando, será o dom de profecia. O dom de profecia capacita os cristãos a transmitir a palavra ou revelação diretamente de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Assim, não se trata de um sermão previamente preparado para ser pregado, mas de uma mensagem direta da parte. Profecia significa, anote aí, literalmente falar ao outro. Nesse caso, falar em nome de Deus. É o significado de profecia. Ninguém fabrica profecia, irmãos. Ninguém ensaia profecia para ser dita no culto ou em determinado lugar. Não existe isso. A profecia, irmãos, é uma ação direta de Deus sobre a vida de um determinado servo do Senhor, para transmitir uma mensagem. A Bíblia fala que nós provamos se a profecia é de Deus ou não é de Deus, identificando três coisas. Se a profecia proferida, ela edifica, ela consola, ou se ela exorta. Se ela não tem nenhuma dessas três características, irmãos, não é profecia, é profetada. Entendeu? É profetada. É gente querendo aparecer, falando em nome de Deus, mas sem nenhum compromisso com Deus e a sua palavra. Toda profecia, ela precisa estar em consonância com isso daqui, irmãos, com Bíblia. Se não tem consonância, concordância, harmonia com a Bíblia, não é de Deus. Não é divina, é profecia diabólica. Tomar muito cuidado com isso. Porque quem é usado em profecia precisa estar ciente que muitas das vezes vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Não vai ter vida popular, porque profeta que é profeta de Deus não recebe tapinha nas costas, não recebe profeta que é profeta de Deus, muitas das vezes é discriminado, ele é alienado, porque é o que o ouvido humano, mas ele tem com tudo, é com a palavra do Senhor. Lembram do exemplo de Davi e de José? A palavra de tração louvando o Senhor, onde na primeira rei, livro de Reis, vamos abrir em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. É um texto bastante conhecido dos irmãos, que Acabe se reúne com Josafá e eles resolvem retomar Ramote-Gileade, porque Ramote-Gileade ele havia sido perdido por conta da desobediência para o inimigo. Capítulo 22,
Primeiro livro de Reis, capítulo 22, vem narrando essa história. Josafá, ele vê diante ali de Acabe 400 profetas profetizando o que fazia bem ao ouvido de Acabe, de que ele iria recuperar, de que ele iria tomar novamente Ramote-Gileade. Mas só que Acabe estava passando tudo aquilo dali por conta da sua desobediência, da sua idolatria, por ele ter abandonado os caminhos do Senhor, e o Senhor o entregou à sua própria mercê, à sua própria sorte. E ali aqueles 400 profetas ali profetizando, massageando o ego de Acabe, até que Josafá, direcionado por Deus, pergunta a Acabe: não há mais nenhum profeta no meio de Israel que possa vir nos profetizar algo da parte do Senhor? E Acabe lembra de Micaías, mas só que Micaías não tinha popularidade com Acabe. Por quê? Micaías profetizava não o que Acabe queria ouvir, mas o que Deus mandava que ele profetizasse. E assim deve ser o profeta do Senhor. Doa quem doer, meu irmão. Eu não estou preocupado com popularidade. Eu não estou preocupado com o que vão falar de mim. Porque eu preciso ter primeiramente de como está a minha vida com Deus. E eu preciso profetizar exatamente aquilo que Deus está mandando eu profetizar, meu irmão. Profecia de Deus, ela edifica, ela consola, ela exorta, ela chama o povo para o arrependimento, para o caminho do Senhor, ela anima o povo do Senhor. E é disso que nós estamos precisando nos dias atuais. Homens e mulheres que se levantem com uma voz profética, não para estar sendo profeta do caos, irmãos, criticando. Olha, irmãos, o que eu tenho visto nesses últimos dias, principalmente nas redes sociais. Deixa eu beber um pouco o que eu tenho para dizer para você que está conosco. Evangélicos se degladiando um com o outro, cada um dizendo que tem a voz da verdade, uns defendendo que a igreja ela deve ficar aberta, outros defendendo que a igreja deve ficar fechada, cada um destilando a sua soberana sabedoria, destilando as suas profecias. Irmãos, isso não é de Deus. Esteja sujeito ao teu líder. Esteja sujeito ao teu pastor. Houve uma determinada ocasião em que, conversando antes de acontecer todas essas coisas, nas vésperas de acontecer todas essas coisas, na tomada de decisão com o nosso pastor Ricardo, e nós estávamos dialogando sobre essa questão de abrir ou fechar a igreja. Eu sou ovelha, eu sou servo, estou ali para auxiliar o servo do Senhor. Eu disse para ele: pastor, o senhor é o pastor da igreja, é o anjo, é o meu líder espiritual, a qual o Senhor tem colocado aqui nesse rebanho da Assembleia de Deus de Fazenda Botafogo. O que o Senhor decidir, estarei lhe apoiando. O que o Senhor decidir, pode contar comigo, pode contar com a minha singela, com o meu singelo apoio. Pode contar. Porque eu aprendi há muito tempo atrás, irmãos, se tratando de uma questão como essa, que nesse caso, ninguém tem razão, todos têm razões. Há uma razão legítima da parte daquele que está com a sua igreja fechada, e há também uma legitimidade por parte daquele que está com a sua igreja aberta. O que nós precisamos
fazer é apoiar a nossa liderança, divisão, porque tudo que divide enfraquece. Então, se a sua opinião não é para fortalecer, não é para somar, guarde consigo mesmo e peça que ao Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Não vamos ficar dando mau testemunho, dizendo que é profeta do Senhor, se levantando com uma mensagem, mas só quer, na verdade, fazer valer a sua razão, a sua vaidade. Em nome de Jesus, está repreendido. Desculpa falar dessa maneira, mas você está fora da visão, está fora do propósito. Some com o teu pastor, some com o rebanho, não seja um elemento divisor. A profecia tem esse propósito, irmão. A produzir não é produzida humanas, por intenção humana, ela vem direto. E para que eu tenha condições para transmitir com integridade a mensagem do Senhor, esse canal aqui, ele precisa estar limpo. Tanta gente magoada por conta dessas discussões boas. Em nome de Jesus, peça que ao Espírito Santo de Deus limpe o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Glória a Deus. Aleluia. Segundo dom, dos dons de inspiração, variedade de línguas. Agora eu quero ver. Agora é que são elas. Muita atenção nessa hora, em nome de Jesus. Olhe para cá. O dom de variedade de línguas pressupõe a comunicação do cristão com Deus, sob a influência direta do Espírito Santo, resultando em uma oração, louvor ou ação de graças em variados tipos de línguas, para que sirvam ao seu propósito. As manifestações espirituais, sob a forma do dom de línguas, precisam ser interpretadas, pois os que falam em línguas, a si mesmo se edifica. É preciso salientar que o exercício do dom de variedade de línguas está restrito às pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo. Conforme as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento. Isso pode ser verificado no dia de Pentecoste, na casa do centurião Cornélio e na cidade de Éfeso. Uma vez que recebemos o Espírito Santo, nos convertemos. Somos todos membros do corpo de Cristo. Raça, posição social, riqueza ou mesmo sexo não são vantagens nem desvantagens quando estamos em comunhão e servimos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o dom de línguas é conhecido também como a glosolalia. Quase embolei a minha língua, mas o termo é esse. Glosolalia, que é a manifestação das línguas estranhas no batismo no Espírito Santo, bem como um dos dons espirituais. Olha só, trata-se de um termo técnico de origem grega. Gloso significa língua. Lália é modo de falar, conjugado à linguagem. Esse substantivo é derivado do verbo grego talém, falar. A expressão talém, glosais, falar em línguas, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber
que as línguas manifestadas no dia de Pentecoste são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, irmãos. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Então, irmãos, quem fala em línguas estranhas, a língua que você ouve aí, os irmãos, principalmente no meio pentecostal, falar, é proveniente desse dom, da variedade de línguas. Ela não pode ser produzida por vontade humana. Quando um irmão está, vamos dizer assim, nós ouvimos alguns irmãos brincando com esse dom, imitando a maneira de falar de um outro irmão. E é errado. Outra coisa, o dom de línguas, irmão, para nós, isso é muito importante. Pesca aí, anote, enfim. O dom de línguas, ele é a evidência inicial. A evidência inicial do cristão que recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, todo cristão que é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. Ele fala em línguas. Ah, isso não é uma verdade. Para nós, povo da Assembleia de Deus, é uma verdade. Se você pensa diferente, eu respeito a sua posição, mas essa posição, ela está nos credos das Assembleias de Deus, ou seja, toda igreja da denominação Assembleia de Deus, independente se seja a Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Fazenda Botafogo, que é a nossa, Assembleia de Deus de Coelho Neto, Rocha Miranda, dos bairros adjacentes à nossa, acredita dessa maneira. Então, isso nos leva a observar o seguinte: se eu estou congregando numa Assembleia de Deus, eu preciso respeitar essa posição. Eu preciso respeitar essa posição que os assembleianos têm. Eu não posso sair por aí difamando para que eu seja promovido a expert no assunto, a intelectual, fazendo chacota dessa posição. Temos uma base bíblica. A palavra nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois que aqueles irmãos foram tocados pelo Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Atos dos Apóstolos também, que é o livro que narra a história, o início da igreja primitiva. Ele também vem falando que quando Pedro esteve ali na casa de Cornélio pregando o evangelho, os judeus que estavam com ele viram que os gentios são o povo que é judeu. Recebendo o Espírito Santo de Deus, também começaram a falar em outras línguas. Ou seja, não é somente pelas minhas palavras, eu não estou querendo somente fazer valer a minha opinião, é o que está na Bíblia, é a maneira que nós
assembleiamos. Então, meu irmão ou minha irmã, se você não acredita dessa maneira e fica criticando, você está perdendo o seu tempo, você está sendo um servo ruim, você não está sendo um bom cristão. Por isso, em nome de Jesus, desperta, se coloca na posição, porque se você não se consertar, meu irmão, eu não garanto que você seja bênção, mas está sendo uma pedra de tropeço. Em nome de Jesus. Não fique criticando. É a nossa maneira, como nós cremos, irmãos. Amém? É a evidência do batismo no Espírito Santo, a variedade de línguas. Então, a variedade de línguas, ela também tem por propósito a edificação de si mesmo. Aí é uma coisa que eu quero aqui fazer um comentário também. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele fala que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Então, aquele que fala em línguas, ele deve falar baixinho, irmão. Porque ele só está edificando a si mesmo. Agora, se a língua que ele está falando ali tem por propósito, tem intérprete no meio da igreja, aí vai haver uma edificação coletiva. Mas se não tem, para que não atrapalhe o bom andamento do culto que está sendo prestado ali pelos irmãos, fale baixinho. Paulo nos adverte que todas as coisas precisam ser feitas com ordem e decência. O culto precisa ter ordem. Nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se não tem intérprete no meio, porque você vai estar fazendo o bom dom que o Espírito está te dando, que é o dom da variedade de línguas. Você vai estar se edificando. Mas vamos aqui para o segundo dom da classificação dos dons de inspiração, que é exatamente esse que eu acabei de falar aqui. A interpretação de línguas. Vamos ver aqui o que o autor ele tem para nos dizer. Primeiro, vamos ver aqui o que o autor tem para nos dizer. A interpretação garante a plena edificação da igreja, pois todos podem compreender a mensagem em sua própria língua. O falar em línguas e o interpretar devem manifestar-se quase sempre juntos. O dom de interpretar línguas é a manifestação sobrenatural que permite a alguém, debaixo do controle do Espírito, declarar o significado das palavras pronunciadas pelo Espírito em outras línguas. Então, irmãos, aqui o autor, graças a Deus, ele vem trazendo uma explicação do propósito do dom em as palavras. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 28. Abra aí a sua Bíblia enquanto eu vou aqui tomando uma aguinha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso de número 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é um dos textos que nos dá base para o que nós acabamos de falar aqui. Se não houver intérprete,
Fale baixinho, tá? Fale para si mesmo, certamente você estará ali recebendo de Deus, edificando a tua alma, edificando a tua vida, e isso é importante. Nós assembleanos, cremos na manifestação dos 9 dons espirituais, tá? Vamos lá. Por último, então, nós falamos aqui de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos para a última classificação dos 9 dons, que são os dons de poder. Os dons de poder. O que são os dons de poder? Os dons de poder são fé, dons de cura e operação de milagres. Deus usou esses dons para confirmar a verdade proferida por meio dos primeiros apóstolos e continua a utilizá-los na confirmação de sua igreja hoje em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Dons de poder, irmãos. Como são importantes esses dons no avanço da obra do Senhor. O primeiro dom de poder que nós estudaremos aqui essa manhã é a fé sobrenatural. Irmãos, vale a pena ressaltar aqui que há 3 tipos de fé. Fé natural, né? Há uma fé natural, é a primeira fé. Por exemplo, a fé natural é a boa fé, né? Dos homens. Vamos supor, amanhã fazer sol. Eu tenho fé que vai fazer sol. É uma fé natural. Existe, em segundo lugar, a fé salvífica. É a fé mencionada em Efésios, que diz que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a fé salvífica, tá? Que o Espírito de Deus gera no homem que ele dá salvação, tá? Também em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que é impossível agradar a Deus, pois importa que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a fé salvífica. Mas também existe a fé sobrenatural, que é o dom da fé, dado manifestado. Eu estou me corrigindo, porque não é dado. O dom não é do homem, tá? Ele é manifestado no meio da igreja. Então, o Espírito Santo de Deus manifesta o dom na vida de um determinado servo de Deus, de uma serva do Senhor. E esses dons podem ser o dom da fé sobrenatural. O que vem a ser o dom da fé sobrenatural? A fé sobrenatural difere daquela que todos os seres humanos exercitam ao crer. Por exemplo, que o sol nascerá todas as manhãs, o exemplo que eu acabei de falar, da própria fé para a salvação, que é a fé salvífica. Esse dom consiste na capacidade de crer que Deus pode interferir na história para mudá-la com feitos extraordinários segundo o seu querer. Essa certeza inabalável
esteve presente na vida de Pedro e João. Também é vista na vida do profeta Elias, quando este enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa essa fé que nós precisamos buscar em Deus. Precisamos pedir a Deus que venha manifestar no nosso meio. Nós vivemos por fé, irmãos. Não vivemos por vista, mas vivemos mediante aquilo que nós cremos. Nós cremos que Deus é poderoso para mudar o quadro dessa história, desse momento em que nós estamos atravessando. O sobrenatural de Deus, ele pode acontecer na nossa esfera natural e mudar essa situação. Não quer dizer que está acontecendo em todos os países uma grande confusão, uma grande crise, que tem que acontecer aqui também no Brasil, irmãos. Eu tenho fé. A Bíblia fala que todas as nações estavam passando por aperto, mas lá no Egito tinha mantimento, porque lá no Egito tinha um homem de fé, um homem de sabedoria. Esse homem era José, irmãos. Tem irmãos em Cristo que estão se baseando por aquilo que as estatísticas dos outros países estão tendo. Está acontecendo tantos mortos na Itália, está acontecendo tantos mortos lá na China. Irmãos, pode estar acontecendo lá, mas não quer dizer que tem que acontecer aqui. Eu tenho fé que o Senhor pode nos guardar debaixo das suas poderosas mãos, porque se aprouver a Deus, nós não passaremos nem pela metade do que eles estão passando. Eu creio que a mão do Senhor está sobre o Brasil, que o Brasil tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Maldito é o homem que confia no outro homem, que faz do seu braço o seu sustento, irmãos. Nós não somos desses. Nós somos do povo que confia, que acredita, que tem fé no Senhor, no Deus onipotente, que pode todas as coisas. Porque ainda que haja tempo de sequidão, aqueles que confiam no Senhor vão ter colheita, vão ter aquilo, vão ter o sustento para as suas vidas. Esses são os que confiam no Senhor, porque os que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes até os riachos e tem as suas raízes regadas. Ainda que seja tempo de sequidão em todo o mundo, eu profetizo sobre a tua casa que não vai faltar coisa alguma. Eu profetizo sobre a tua casa que o Senhor vai te sustentar, que o sustento do Senhor estará contigo, que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele não vai deixar faltar nada na tua casa, meu irmão. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Aleluia! Quantos creem? Deixem aqui, eu creio, Jesus. Oh, glória a Deus! Eu sinto o Espírito Santo de Deus me impulsionando a proferir essas palavras para você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Que estatística que nada! O povo fica se baseando em estatística que vai estar acontecendo lá, está acontecendo acolá. Vai acontecer aqui no Brasil também. Se prepara, porque não está nem no início. Se prepara. Está parecendo até que está no
anunciando a grande tribulação, irmão. Está parecendo que até que está passando, vai passar pela grande tribulação. Pelo amor de Deus, tenha fé. Seja um difusor de esperança. Seja um difusor, um propagador de palavra de bênção, de palavra de esperança, de palavra de vida. Não seja profeta do caos. Está repreendido em nome de Jesus. Está acontecendo lá, mas não vai acontecer aqui. Ora essas, em nome de Jesus, irmãos. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Estava tendo um culto doméstico aqui em casa, brevemente, deixa eu falar algo aqui para você. E o meu cunhado, ele levantou um hino. E esse hino diz assim: confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu creio, irmãos. Eu creio nessa palavra. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. A fé, ela é o firme fundamento. A minha vida, ela está fundamentada na fé sobrenatural que eu tenho com Deus. Eu não serei abalado! Aleluia! Glória a Deus! Eu, Senhor amado, oh glória! Dons de cura! Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a palavra dom aparece no plural. Esta é uma indicação clara de que Deus concede aos seus filhos a autoridade sobre diferentes enfermidades, e que o exercício de cada uma delas é um dom especial. Não se pode esquecer que o poder de curar pertence ao Senhor Jesus e não àquele a quem foi concedido o dom. Isso nunca pode fugir esse entendimento, ele nunca pode fugir das nossas vidas. O dom é de Deus. E ele manifesta como quer, na hora que quer e na vida de quem quer. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. O Espírito Santo de Deus é soberano. Então, os dons de cura, irmãos, ele pode se manifestar em diferentes tipos de doença. Por isso que você percebe aqui que ele está no plural, diferente dos outros dons. Dom de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, ou palavra da ciência, dom da variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia. Mas, quando nós chegamos na lista que o apóstolo Paulo ele coloca aqui para nós, aos dons, ele se refere a cura como dons de cura, está no plural. Porque Deus, ele cura diversos tipos de doença, né? E vale a pena falar isso aqui, porque às vezes nos pegamos tendo um comportamento tão inapropriado, um comportamento que não condiz com a nossa identidade de servos de Deus. Como assim, Tiago? Irmãos, tem cristãos que estão tomados pelo pavor do coronavírus. Estão tomados pelo pavor. Ai, o coronavírus, meu Deus! Tomando banho de álcool em gel, irmãos. Se lavando a todo momento. Misericórdia. Nós precisamos sim
tomar os devidos cuidados. Mas nós não podemos nos esquecer que quando a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, ele dá dons de cura, é porque ele cura todos os tipos de doença. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. É um texto bem conhecido, mas eu quero ler com os irmãos, tá? Porque aprendizado, irmãos, pegue aí também. Ele é adquirido também através da repetição. Principalmente quando se trata de palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela é um manancial inesgotável. Então, não vem com essa não de que você já sabe, leia, porque quando você lê a palavra, mesmo sendo um texto que você já conhece, você estará edificando a tua vida espiritual. Então, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 15, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, Jesus está dizendo, tá? Palavras de Jesus. Vão pelo mundo, em outras traduções, ide pelo mundo. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão, olha só, imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. O Senhor aqui, ele não discrimina o tipo de enfermidade. Perceba, o texto está aqui, acabamos de ler. Imporão as mãos sobre as dores de cabeça, sobre as dores de garganta, sobre as dores no corpo. Ele não discrimina o tipo de doença. Ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso vale para aquele que está com câncer. Isso vale para aquele que está com AIDS. Isso vale para aquele que está com coronavírus. Isso vale para qualquer tipo de enfermidade. Porque para o nosso Deus não há dificuldade sem curar dificuldade. O mesmo Deus que cura o resfriado, a dor de cabeça, é o Deus que cura o coronavírus. Por isso, meu irmão e minha irmã, a ordem é somente para nós levantarmos as nossas mãos e impormos sobre os enfermos, pois eles serão curados no nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra profética no seu coração, glorifica a Jesus aí no seu lar. Oh, glória a Deus! Jesus é bom! Meu Pai amado, aleluia, glória a Deus. Não tem esse negócio, ficar discriminando, apavorado aí, mas você precisa crer que Deus é maior do que qualquer tipo de enfermidade, meu irmão. Não fica aí enclausurado, sem fazer a obra do Senhor. Não! Um dos momentos mais tristes na história da humanidade foi conhecido como a Idade das Trevas. Por quê? Porque foi também um momento em que a Igreja do Senhor
migrou para os monastérios. Meu irmão, vai lá, consulta a história. Migrou para os monastérios, ficou lá enclausurada. Nosso Deus é maior. Confiamente, Senhor. A todo momento, esse é o louvor. No braço do nosso Deus. Confiamos no seu eterno amor. Não seremos abalados. Aleluia! Oh, eu quero acreditar nesse momento que você está aí, na sua casa, glorificando e exaltando. O Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração. Quem sabe até ele está derramando o dom da fé sobrenatural, o dom de cura sobre você. Estamos terminando, irmãos. Por último, os dons de... Aleluia! Deixa eu explicar aqui o que é milagre, irmãos. Milagre, ela é a intervenção sobrenatural na função normal, na natureza, a suspensão temporária da ordem habitual, a interrupção do sistema natural observado pelos homens. Ou seja, milagre não se explica, milagre não tem explicação, porque é o sobrenatural de Deus acontecendo. E ele compartilha conosco. O dom de milagres, irmãos, também provém do atributo intransferível de Deus, que é a sua onipotência. O texto bíblico básico afirma que o Espírito concede à igreja manifestações sobrenaturais de poder. A ênfase, entretanto, não está naqueles que possuem a capacidade de operar milagres, mas no propósito da sua realização. O ensino geral dos evangelhos é que todas as operações miraculosas realizadas pelos que foram agraciados por Deus com essa capacitação visam única e exclusivamente a glória de Deus e ao testemunho da veracidade da cura realizada. Lembram quando Pedro e João olharam para aquele paralítico que há 40 anos padecia daquela enfermidade? Disseram para aquele paralítico: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Os milagres acontecem mediante ao nome de Jesus. Por quê? No nome de Jesus há poder, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Quando você profere esse nome, o inferno se abala. Quando você profere esse nome, enfermos são curados. Quando você profere esse nome, coronavírus cai por terra e o nome do Senhor é glorificado e exaltado, porque só esse nome é digno de todo louvor e de toda glória. Quantos podem glorificar a Jesus aí no seu lar? Conclusão. Esse estudo revela-se muito importante, uma vez que os dons são tão necessários hoje quanto nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa o necessário serviço a Deus por meio desses dons. O Senhor supre as constantes e variadas necessidades da igreja, principalmente no que se refere à maturidade e à constância da fé. Os dons são concedidos para benefício da igreja toda, não são para usufruto individual, mas para uso corporativo, ou seja, coletivo. Os diversos dons são citados em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, verso 28, bem como em Efésios capítulo 4, verso 11, e Romanos capítulo 12, verso 6 ao 8. Quando combinamos essas listas, encontramos 19 dons e cargos diferentes, uma vez que ali não era coisa. Podemos supor que Paulo não estava tentando tratar exaustivamente do assunto em nenhuma dessas passagens, apesar de os dons citados serem apropriados para o ministério da igreja.
Irmãos, nós estudamos 9 dons aqui da igreja, tá? Que são dados, são manifestados à igreja. Permaneçamos com esses 9 dons, tá? Estamos terminando aqui a nossa escola bíblica dominical, irmãos. E eu quero lembrar dos irmãos de alguns avisos que são dados sempre ao término da escola bíblica dominical. Nós estamos firmes no nosso propósito da leitura do Novo Testamento em um ano. Eu estou em Romanos, capítulo 4. Os irmãos acompanhem a leitura, façam a sua leitura diária da palavra do Senhor, porque a oração e a leitura da palavra são meios dos quais nós não podemos abrir mão, que nos concedem a oportunidade de nós adquirirmos esses dons dos quais nós estudamos aqui essa manhã. O propósito também de oração, irmãos, que nós sempre tínhamos ao término das nossas escolas bíblicas dominicais, permanece de pé. Então, eu quero nessa manhã orar com você. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Pedro e João, em consequência da cura desse homem que eu falei aqui com vocês, que era paralítico e padecia dessa enfermidade há mais de 40 anos, se levantaram perseguindo a vida desses homens, porque eles ensinavam, eles testemunhavam dos feitos que eles haviam visto, presenciado, que foram os feitos de Jesus, enquanto Jesus estava caminhando, peregrinando com eles aqui nessa terra. Mas diz a palavra do Senhor, no capítulo 4, que esses homens oraram, levantaram um clamor. E depois que eles levantaram esse clamor, aquele lugar, ele foi abalado. Moveu-se aquele lugar tremeu, porque eles pediam ousadia, coragem para proclamar as boas novas, o evangelho no nome de Jesus. Você quer ver mudança na sua vida, meu irmão? Você quer ver mudança na sua vida, minha irmã? Vai acontecer depois que você alçar a sua voz ao teu Deus. Vai acontecer depois de você levantar um clamor. Mover de Deus não acontece antes. Mover de Deus acontece sempre depois que a igreja clama. Os avivamentos da história, os grandes avivamentos da história, o avivamento da Inglaterra, o avivamento da Coreia, os grandes avivamentos aconteceram no momento de crise, quando a igreja clamou a Deus. Eu creio, se nós clamarmos, as bases, as estruturas, os governos, esse principado, essa potestade que está querendo se instaurar no Brasil, ela pode cair hoje mesmo por terra, porque maior e mais poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos clamar. Vamos clamar nesse momento. A você que deseja também entregar a sua vida a Jesus. A você que chegou a essa conclusão de que viver sem Jesus não dá. Faça comigo também essa oração, confessando a Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida,
dizendo: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, escreve o meu nome no livro da vida. Curve a sua cabeça nesse momento, coloque a mão no seu coração, meu irmão e minha irmã, pois nós vamos clamar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, louvado seja teu santo nome, Senhor. Assim como os apóstolos clamaram no passado, meu Pai amado, e aquela estrutura, ela foi movimentada, ela foi abalada, ela tremeu. Nós também cremos que através do clamor da igreja, Senhor, algo diferente vai acontecer nos lares das famílias brasileiras. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela vida do nosso presidente Jair Bolsonaro, que professa a mesma fé do que nós. Toma a vida do teu servo em tuas mãos, dá fortaleza, dá sabedoria, sustenta o teu filho nesse momento, meu Pai. Cobre com o teu sangue, livra de todo olhar que não provém de ti, toda palavra lançada, Pai amado, contrariando os propósitos do Senhor para a população brasileira, venha cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Deus amado, no nome de Jesus, cobre com teu sangue cada lar, Senhor amado, dos teus servos, em nome de Jesus. Livra de todo mal, meu Senhor, em nome de Jesus. Não deixa faltar absolutamente nada. Mas, Senhor amado, também nós queremos pedir que a tua presença, Senhor, esteja de maneira sobrenatural, atuando nos corações das famílias, Senhor amado, que te servem. Meu Pai, toma cada um de nós em tuas mãos. Muito obrigado por essa manhã gloriosa, Senhor. Nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome e nós fazemos essa oração no nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Que toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Eu gostaria de passar nesse momento as considerações finais para o pastor Ricardo, em nome de Jesus. Amém, irmão Tiago. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado nessa manhã estarmos aqui para poder aprender a palavra de Deus. Essa manhã maravilhosa, uma manhã de muito conhecimento. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor continue abençoando o seu ministério, todos os nossos irmãos. Foi uma maneira de ser mais pessoal essa escola bíblica dominical. Foi uma forma de termos um contato maior, termos a oportunidade de ouvir os irmãos ministrando. E eu vou voltar a falar aquilo que dissemos mais cedo, na abertura da escola bíblica. Esperamos em Deus que esse tempo acabe o mais rápido possível. Que não tenhamos a necessidade de buscar muitos artifícios ou novos artifícios para poder facilitar o culto. Nós esperamos que isso seja muito transitório e passageiro, esse tempo, porque acreditamos em Deus que já estaremos juntos novamente no templo para podermos congregando, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, e louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Muitos irmãos nossos estavam ali participando ativamente, estavam ali mandando mensagens através da página da nossa igreja. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero lembrá-lo que hoje, às 18 horas em ponto, estaremos entrando também na página da nossa igreja com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, ele permanece fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esta palavra que fora liberada, essa palavra de fé, ela deve ser apropriada para a sua vida. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, e nós lembramos que cremos no poder de Deus. Somos pentecostais, não negamos a nossa origem teológica, mas nossa origem de fé, ela passa por esse veio, pelo veio de acreditarmos que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Então, nós estaremos logo mais à noite, às 18 horas, em nome de Jesus, no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu convido você a participar. Papai, mamãe, não deixe seus filhos no quarto. Chame seus filhos, botem eles juntos, coloquem eles
ao seu lado, ao lado da família, que a família fique toda reunida às 18 horas, para que nós possamos cultuar o Senhor juntos. Para que não haja um impedimento de que os nossos filhos não acompanhem o culto, de que eles fiquem à parte do culto. Não. Como nós vamos todo domingo para a igreja, nos preparamos, a nossa rotina precisa ser mantida a mesma. Que tomemos banho, nos arrumemos, obviamente não com roupa de culto, né, por não sairmos de casa, mas que nos aprontemos para estarmos às 18 horas na igreja, como fazemos de costume. Sentemos juntos e é uma grande oportunidade para a família adorar e servir ao Senhor juntos. Quantos de nós, irmãos, por sermos obreiros, não temos essa oportunidade de sentar ao lado das nossas esposas, nossos filhos e poder cultuar a Deus? Muitas das vezes nós estamos nas portarias da igreja, estamos na retaguarda, no púlpito da igreja e acabamos cultuando a Deus distante da nossa família. Mas esses dias Deus tem nos dado essa oportunidade. Sente ao lado da sua esposa, do lado do seu marido, do lado dos seus filhos. Sente todo mundo junto e vamos adorar a Deus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, estamos com muita saudade dos irmãos. Essa saudade ela vai sendo suprimida através dos contatos que temos diários com vários irmãos, através dos nossos grupos, da nossa igreja, do meu WhatsApp pessoal. Você tem liberdade para poder me chamar, não tem problema nenhum. Sou um pastor de ovelha e por isso eu entendo que preciso estar próximo dos irmãos o tempo todo, principalmente num momento como esse. Então, de modo algum, os irmãos me atrapalham, mas nós estaremos sempre juntos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de manhã, uma tarde abençoada em nome de Jesus. E logo mais à noite, eu volto a reiterar, às 18 horas, estaremos juntos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche teus olhos enquanto vamos orar ao Senhor. E esta oração eu quero incluir toda a população mundial. Todos aqueles irmãos e irmãs que estão agora em locais muito perigosos, em locais realmente de isolamento total. Eu quero fazer essa oração também pelos profissionais da área de saúde e por todas as pessoas que estão internadas. Eu fiz essa oração na sexta-feira e quero reiterá-la ou repeti-la nesta manhã de domingo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, encerrando essa escola bíblica dominical. Queremos, Deus, abençoar a vida dos teus filhos, Senhor, as suas famílias, Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus, repreendendo, Senhor amado, todo mal e utilizando, Senhor, da tua palavra, que nos diz que praga alguma chegará à nossa tenda. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos nos apropriar, Senhor amado, da tua palavra, Pai amado, para profetizarmos, Senhor amado, e crermos, Senhor amado, que o Senhor é a nossa proteção. Continue sendo conosco, Senhor, guardando e livrando-nos de todo mal. Deus, alcança, Senhor amado, toda a população mundial, alcança, Senhor amado, nossos irmãos, Senhor, que estão em países, Senhor amado, onde a situação é extrema, como é o caso da Itália, da Espanha, da França, Senhor, e de tantos outros países, Deus. Em nome de Jesus, guarda teu povo, Senhor amado, guarda a população mundial. Senhor amado, repreenda este mal, Senhor amado, e não permita, Senhor, que ele ganhe força no Brasil, porque nós estamos aqui como igreja, orando e não fazemos isso, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir por todos os profissionais da área médica, queremos te pedir, Senhor amado, por todos aqueles que estão internados, Senhor, dentro dos hospitais nessa hora, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor. Dê força, dê graça, Senhor amado, para que eles possam, Senhor amado, suportar, Senhor, este momento. Senhor amado, cura, Senhor amado, que a cura para esta enfermidade ela venha a ser descoberta, Senhor. Deus, e tudo isso, Pai amado, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor amado, e cremos no nosso coração que possa, Deus, um médico, um cientista, Senhor, quando anunciar esta cura, Senhor, ou remédio para combater esta enfermidade, que possa se pronunciar e possa dizer que o fez no nome de Jesus, que foi Deus que deu orientação e que, Pai amado, certamente o teu nome será glorificado. Senhor amado, muito obrigado. Nós queremos te agradecer por esta manhã de bênção, por essa palavra abençoada. Abençoa a vida do teu servo, o presbítero Tiago, sua família e de toda a nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te louvamos pela vida de todos os irmãos que nos acompanharam nesta manhã. Uma bênção especial te pedimos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero reiterar o meu agradecimento ao nosso irmão evangelista Alexandre, nosso irmão Mateus, que estão nos dando todo o suporte para que esse culto pudesse acontecer desta maneira, através desse streaming. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom? A bênção apostólica, estenda a sua mão para a frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo
esteja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a sua vinda, hoje e para sempre, que digamos juntos, amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.